Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Conversas que Curam. Eu sou Pedro Guimarães e hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta silenciosamente as pessoas sem que elas percebam, que é a dependência emocional. Quantas pessoas você conhece, talvez, na sua vida, que frequentemente se apagam em nome do conforto, da alegria e do bem-estar do outro? Isso parece uma coisa boa, né? Sacrifícios são importantes, não é verdade? Mas e quando a pessoa sempre se anula, sempre se diminui, sempre aceita ser maltratada, ou sempre aceita ficar em desvantagem, sempre aceita sofrer para que o outro possa sair por cima, sempre aceita ser pisado? E por que isso acontece tantas vezes? Essa dependência emocional que às vezes pode acontecer tanto no casamento, quanto nas amizades, na família, no ambiente de trabalho. Você já viu pessoas que sofrem assim? No episódio de hoje, nós vamos ter a ajuda de um terapeuta que não só passou por experiências parecidas, viveu a dor do abandono, viveu a dependência emocional, mas buscou superou por meio da terapia e hoje ajuda pessoas a também se livrarem deste mal. E este terapeuta está aqui conosco para poder nos ajudar não só a identificar os sinais disso, contar um pouco da sua história, mas também nos ajudar a ver soluções de como vencer esse mal. Seja muito bem-vindo, meu amigo querido, terapeuta Everton Lucas. Ô Pedro, é um prazer falar com você e falar com todo mundo. Com certeza vai ser uma conversa muito boa, né? Principalmente falando sobre esse assunto que você mencionou, sobre a dependência emocional, principalmente como ela afeta a nossa vida e como resolver de vez essa situação. Perfeito, Everton. Isso daí. Mas quem está nos assistindo agora quer saber, na verdade, né? Antes da gente falar sobre o tema em específico, quem é o Everton Lucas que está aqui conosco nesse novo episódio? Antes de ser terapeuta, você é ser humano, correto? Então se apresenta pra gente, fala um pouquinho sobre você e da sua história. Então, Pedro, como você mencionou, né? Eu sou terapeuta emocional hoje, ajudando pessoas a lidar com as suas dores, mas eu vou contar um pouco sobre a minha vida. Eu perdi a minha mãe biológica para o suicídio quando eu tinha 1 ano e 8 meses de idade e tinha um irmão também, tenho, né? Mas na época ele tinha 3 anos e 1 mês. O meu pai biológico também, embora sempre presente ali na cidade, né? Mas nunca foi presente emocionalmente. Ele nunca cuidou de nós, nunca se importou em cuidar emocionalmente, financeiramente, enfim. Eu fui criado com a minha avó paterna, que ela é mãe do meu pai. E, embora ela tenha feito o melhor que ela pôde, a criação não foi tão legal. A gente era obrigado, às vezes, a trabalhar, forçado. A gente não tinha essa confiança, né, de dizer o que sentia, enfim, de ser valorizado pela família. Então, isso trouxe muitos problemas na minha vida. Por exemplo, decorrente das situações que aconteceram, na escola, eu tive muitos problemas na escola, com relação ao aprendizado. Eu tinha muita também a necessidade de chamar a atenção de outros, sempre procurando fazer, né, uma coisa para poder chamar a atenção, para poder ser visto. Por quê? Porque eu não era visto pela minha família, por pessoas que cuidavam de mim. E principalmente com relação a essa dor do abandono, muitas pessoas pensam às vezes, né, abandono é só quando o pai ou a mãe vai embora, né? Mas na verdade não é assim. Essa questão da dor do abandono, ou a ferida do abandono, ela acontece também, principalmente quando a pessoa ela não é presente emocionalmente, né, na vida dos filhos, da pessoa ali, da criança. Mas o que gera na criança? O que ficou ali marcado? Abandono, insegurança. Então foi isso que sempre foi criado em mim. Além de ter perdido minha mãe biológica, de não ter tido uma criação com amor, carinho, enfim. Depois eu passei a ter muitos problemas na escola, passei a agradar muito outras pessoas, muitas vezes a fazer tudo que elas queriam para não perder. E, enfim, meu emocional sempre foi bem fragilizado. Resumidamente é isso. É interessante, né, Everton? Mas o importante não é o que foi feito de negativo ou os erros, porque a gente vai focar sempre nas coisas positivas, né? O importante é o que você, como criança, sentiu. Será que você conseguiu processar bem essas emoções?
Aí eu pergunto pro Everton, né? Ele percebeu que ele se afetou um pouco. Mas Everton, entendendo a sua história, sabendo que você sentiu um pouco da dor do abandono ali ao perder a sua mãe muito novo, porque você não conseguia entender a morte ainda, não tinha idade para isso na época. Você sentiu uma dor e aí quando a gente sente uma dor, vem o medo de sentir ela de novo. Você não tinha o pai presente ali o tempo todo por causa, infelizmente, das dores e questões do dia a dia dele mesmo. Mas como essa experiência influenciou sua vida? Como você venceu isso? E como você conseguiu ajudar outras pessoas a enfrentarem e vencerem o mesmo desafio? Então, Pedro, como eu havia mencionado, né? Então, tudo que eu passei, a perca da minha mãe, a falta do meu pai, então fez com que eu crescesse um adulto que buscasse sempre a aprovação das pessoas, que buscasse sempre agradar. Mas é como você até mencionou, né? Não é agradar as pessoas é muito bom, mas quando você passa a agradar demais e a prejudicar você mesmo, então isso já deixa de ser algo saudável. Então a minha vida girou em torno disso, de sempre chamar atenção, de sempre me sentir inferior, me sentir menor do que outras pessoas. E principalmente em alguns momentos da vida, às vezes as pessoas davam opiniões, eu acho isso, eu acho aquilo. E eu sempre tive aquele sentimento de que o que eu vou falar não é tão importante, de que as pessoas sabem mais do que eu, de que eu não sou capaz. E principalmente, como você falou no início, eu sempre fui marcado por pessoas que se aproveitavam de mim financeiramente, emocionalmente, mas principalmente que pisavam em mim, falavam o que queriam, diziam o que queriam, faziam o que queriam. E até às vezes eu até tinha vontade de falar, ou me posicionar, mas é como se eu não tivesse capacidade, meu corpo não reagia àquela situação. Justamente pelas coisas que eu passei. Mas o que me ajudou de verdade foi a terapia. O processo terapêutico me ajudou a olhar para as dores, me ajudou também a compreender, né, as raízes, o porquê que eu sinto aquilo. Por que que eu ajo dessa maneira? Por que que eu não consigo me posicionar? Por que que eu não consigo dizer não sem sentir culpa? Por que que eu não consigo cuidar de mim e por que que eu vivo cuidando de outras pessoas? Então a terapia me ajudou a olhar para dentro de mim, para que eu pudesse então concluir que eu tenho valor sim, que eu sou uma pessoa importante, que eu sou capaz e eu sou merecedor de tudo aquilo que eu ofereço para outras pessoas. Então, a terapia, sim, me ajudou a viver uma vida mais leve, mais tranquila. E hoje também, Pedro, ao ajudar as pessoas, eu consigo não só ouvir histórias, mas eu consigo me colocar no lugar dela, na dependência que ela sente, no medo de desagradar, no medo de dizer não. E com certeza eu tenho ajudado elas a olharem para si mesmas e a compreender que elas são importantes, elas merecem ser valorizadas, elas merecem ser ouvidas, elas são capazes, principalmente não só capazes de viver uma vida tranquila, mas que elas são capazes, principalmente, de se sentirem completas consigo mesmas. Maravilhoso, Everton. Maravilhoso. Eu gostei muito de te ouvir agora. Isso que você falou, dá pra ver como é que a sua história ela foi marcada por experiências difíceis. Mas essa dor, ela não virou motivo de você sofrer a vida toda com isso, ficar mal a ponto de, como a minha infância foi difícil, a minha vida hoje também é difícil, eu não sei lidar com as pessoas. Não, você buscou vencer. Isso virou um propósito na sua vida, né? Hoje você ajuda as pessoas a vencerem também essas dificuldades. Maravilhoso. E eu acredito que a sua história também pode fazer muitos aqui se identificarem. Se você que está assistindo a gente agora, isso está fazendo sentido para você, já curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e vem continuar nos acompanhando por aqui, viu? Mas Everton, a dependência emocional ela é um tema muito falado pelas pessoas, mas nem sempre, às vezes quem fala não sabe exatamente o que significa e como isso afeta, né? Mas como que você explica sinais de que alguém está passando por esse problema hoje? Que sinais existem? Então, Pedro, como eu havia mencionado, né, uma pergunta interessante que você fez,
Então, os sinais, Pedro, é aqueles que eu já até mencionei alguns, né? A pessoa sempre diz sim. Não é que é errado dizer sim para o outro e fazer coisas boas. Isso é muito bom, até para o nosso emocional. Mas quando eu digo sim e digo não para mim, ou seja, quando eu digo sim para outra pessoa e me prejudico, isso acaba sendo um sinal de dependência emocional. Por exemplo, eu já passei por isso e com certeza quem vai assistir a gente também vai se identificar. Quando você está fazendo algo para você, eu estou aqui fazendo algo que vai ser importante para mim. Aí uma pessoa manda uma mensagem ou liga e fala: Olha, Fulano, eu estou precisando aqui que você venha agora me ajudar. Aí você deixa o que você está fazendo para poder ajudar o outro, isso já é prejudicial, porque você deixou de fazer uma coisa para você, para poder atender a necessidade do outro. E principalmente quando você diz não, mas você se sente culpado. Ou muitas vezes você não está dizendo sim porque você quer dizer. Você está dizendo sim para a pessoa para não desagradar a pessoa. Então, isso é um sinal também de dependência emocional. Quando você também não se sente feliz com a sua própria companhia. Quando você acha que só vai ser feliz se estiver junto com outras pessoas. Quando você tem essa necessidade exagerada de pertencer, de estar junto, enfim. Então, tudo isso são sinais de que você tem uma dependência emocional. Ok, algo interessante também, Pedro, para concluir esse ponto. Muitas vezes também, por exemplo, eu vou dar um exemplo que já aconteceu comigo muitas vezes. Você talvez discute com a pessoa, ou com algum amigo seu, enfim. Aí você tem razão. Aí a pessoa fica sem falar com você, aí você fica sem falar com a pessoa. Mas só que depois de alguns dias, você sente essa necessidade muitas vezes de poder pedir desculpa, oh, me desculpa, me perdoe, eu gosto muito de você, eu não quero ficar chateado com você, enfim. Então, muitas vezes a pessoa nem está te dando moral, ela não está tranquila com o que fez para você. Você sabe que você tem razão, porém você sente essa necessidade de sempre pedir desculpa, sempre é você que tem que correr atrás, sempre é você que tem que dizer que está errado para a pessoa se sentir bem, ou você tem aquele medo exagerado de ficar sozinho, de ser abandonado e também de perder a pessoa. Perfeito, Everton. Perfeito. Uau, e as pessoas acabam vivendo essas coisas, algumas desses costumes que você falou, sem perceber, achando normal, né? Começam a normalizar aquilo que dói, aquilo que machuca, e repetem vez após vez. Às vezes existem pequenos momentos de lucidez, né, Everton, onde a pessoa talvez perceba que isso não tá legal, eu preciso mudar, eu preciso sair disso, mas ela sempre volta pro mesmo comportamento. A dependência emocional faz ela voltar sempre pro mesmo ambiente, às vezes as pessoas, né? Mas acreditamos aqui que isso tem muito a ver com as feridas que elas passam, né? Nós vemos isso nos pacientes que atendemos, né? E essas feridas que as pessoas carregam, né? Que feridas são essas? Você falou muito da dor do abandono também, já falamos aqui, né? Como que a dor do abandono que uma criança passa, como isso afeta a vida adulta dela? Como que a dependência emocional floresce na vida adulta? Como é que é essa correlação, né? Tivemos o exemplo aqui da sua história, mas como isso geralmente acontece? Também existem outros caminhos, né? Como é que funciona isso daí? Então, Pedro, exatamente, né? Foi o que a gente mencionou, né? Por exemplo, a pessoa que teve a dor do abandono, ou foi rejeitada, abandonada ou excluída, ela vai crescer, né? Achando que ela precisa chamar sempre a atenção do outro, que ela precisa sempre fazer muito para poder ser aceita. Ela vai entender que enquanto eu estiver agradando, eu vou estar junto, eu vou estar pertencente, ou eu vou ser vista, vou ser querida pelas pessoas. E muitas vezes a pessoa, como ela já foi abandonada lá quando criança, emocionalmente, muitas vezes, então ela acha que ela tem que fazer, porque senão ela vai ser abandonada novamente. Ela tem que agradar sempre, ela tem que sempre servir a pessoa quando ela precisar.
ela tem que buscar sempre atenção, ela sempre tem essa necessidade também, quando adulta, de ouvir as pessoas dizerem que ela é boa, que sentem orgulho dela, para que ela se sinta boa mesmo. E muitas vezes a pessoa nem se sente tão capaz quanto ela é. Muitas vezes ela sente que não faz nada certo, que não consegue fazer nada direito, enfim. Então tudo isso, tudo que a pessoa passou, né, como você falou, a relação que tem, tudo que a pessoa passou na infância, as dores, as experiências, ela leva para a vida e continua repetindo esses mesmos padrões de comportamento. Perfeito, perfeito, Everton. É interessante também perceber que aquilo que a gente vive na infância não vai determinar o nosso futuro totalmente, né? Não quer dizer que você vai viver exatamente aquilo ali na sua vida adulta, exatamente aquilo que você viveu na sua infância. Mas pode influenciar diretamente a forma como você se relaciona. E até que essas feridas emocionais, a dor do abandono seja realmente sanada, né? Mas quando a gente fala dessa dor do abandono, dessa dependência emocional, talvez o que mais seja afetado sejam os relacionamentos. Quais são as consequências? Como é que os relacionamentos são afetados por causa disso? Então, Pedro, os relacionamentos com certeza são afetados por quê, né? Se a pessoa tem essa dor, essa falta, quando ela se casa com outra, aí ela vai querer sempre procurar atenção demais, de forma exagerada. Não que não seja importante, né, a atenção que ela vai receber, mas ela acaba cobrando demais. Ó, você não me dá atenção, você não se importa comigo, você não fica comigo, você sai sozinho, enfim. Então ela vai se tornar uma pessoa, vamos dizer assim, chata, uma pessoa que sempre vai estar cobrando do outro. Por quê? Porque ela acaba responsabilizando o que ela passou, ela acaba transferindo isso para a pessoa que ela está. Como se a pessoa tivesse a responsabilidade de dar o que ela não recebeu. Então acaba virando um relacionamento cheio Hum. de cobranças, não se torna uma coisa saudável. E principalmente, como a pessoa já foi abandonada na infância, ela vai achar que sempre vai ser abandonada novamente. Ou muitas vezes ela se anula, né? No caso de muitas mulheres, né, que a gente se vê, ela acaba se anulando, acaba deixando de fazer o que gosta, justamente para poder sempre fazer o que o marido gosta, o que é mais melhor para ele, acaba cedendo a algumas situações que para ela não são normais, mas para não perder a pessoa ela acaba se submetendo. A autoestima da pessoa também vai diminuindo, ela acha que se a pessoa não ficar comigo eu morro, a minha vida acabou, eu não consigo viver sem essa pessoa. Então todos esses sinais aí nos relacionamentos é sim um sinal de uma dependência emocional que não é saudável. Hum, perfeito, né? Então, como pergunta atrás de pergunta que eu tenho te feito, você tem mostrado pra gente aqui, né, Everton, que a pessoa ela fica com a autoestima abalada, dificuldade de impor limites, e até a escolha de quem ela se relaciona, parece que ela sempre se conecta com esse mesmo tipo de pessoa, esse tipo de pessoa que parece estar sempre indisponível emocionalmente, porque a mente dela parece que considera aquilo ali como normal. E os ciclos parece que se repetem. Muito interessante, Everton. Muito obrigado por estar nos ajudando a entender isso daí. E você que está ouvindo a gente, está fazendo sentido para você? Comenta aqui o que você está achando, o que você está sentindo ao falar sobre esse assunto. Fique à vontade, viu? Não se acanhe, pois vai ser um prazer para a gente poder ler todos os comentários e responder o que você tem a dizer. Mas bem, infelizmente algumas pessoas acabam normalizando, né, Everton? Situações de desrespeito, acreditando que precisam aceitar tudo para não perder alguém, para não ficar sozinha. Gastam tanto tempo investindo em pessoas que infelizmente não valorizam elas 100%, justamente porque foi o padrão de comportamento que elas se acostumaram lá na infância, que deixam de investir em quem realmente você dá valor para elas, né? E isso vai gerando cada vez mais sofrimento ao longo da vida. Mas pela sua experiência como terapeuta, Everton, também pela sua trajetória, como a pessoa pode romper e vencer esse ciclo, que é o mais importante aqui?
Com certeza, Pedro, é o que todo mundo deseja, né? Romper esse ciclo de dependência emocional, ter uma vida mais tranquila, mais feliz. E como ela pode fazer isso? Através do processo terapêutico. Não existe outra forma de fazer isso. Então, a pessoa vai fazer terapia e ela vai poder, como que, direcionar a sua mente para o comportamento. Por que que eu ajo desse jeito? Então, através da terapia que ela vai ter noção do porquê ela repete esses padrões, porque eu sou assim, eu não queria ser desse jeito, mas por que que eu não consigo dizer não? Por que que eu sempre digo sim? Por que que eu quero agradar? Por que que eu me cobro demais? Sempre acho que não faço o suficiente. Então é através exatamente desse processo, né, de olhar para dentro dela, para as suas emoções e para organizar cada uma. Eu costumo até dizer que as emoções da gente é como um quebra-cabeça, né? Então tá toda embaralhada, mas com o processo terapêutico ou com a terapia, ela vai encaixando, né? Cada coisa no seu devido lugar, cada emoção no seu devido lugar. Aí ela passa a aumentar a sua autoestima, ela passa a se valorizar mais, a se cuidar mais, a pensar mais nela. Não é algo egoísta, é algo que é saudável. Ela entende que, bom, estar com pessoas é importante, muito importante, é muito bom estar com pessoas, compartilhar, ter amigos, porém é muito bom também eu cuidar de mim mesmo, eu me sentir valorizado, eu me sentir importante, eu me sentir amado e como você mencionou, né, não aceitar alguns tipos de situações, desrespeito, falta de caráter, desonestidade comigo mesmo. Então, são coisas que depois que a pessoa passa por esse processo, ela passa a ver as coisas de uma forma diferente. É como se tirasse, né, uma venda dos olhos e a pessoa passa a se enxergar da forma como ela sempre deveria se enxergar. Mas por conta das coisas que aconteceu, das experiências que ela viveu, ela passa a se olhar de uma forma negativa. Mas através do processo terapêutico, aí então a pessoa vai realmente se sentir melhor, mais leve, mais tranquila e principalmente sabendo do valor que ela tem como pessoa. Maravilhoso, Everton. Muito obrigado. É, estamos chegando aqui ao final dessa entrevista com o Everton. E aqui ficou claro, né? Como o Everton trouxe pra gente aqui nessa última resposta, é uma mensagem de esperança, minha gente. Esperança de saber que existe um caminho para reconstruir sua autoestima, conseguir ter liberdade emocional, aprender a viver relacionamentos mais saudáveis. E é realmente uma pontinha de esperança, não muito pequena, mas bem grande aqui, para você que tem buscado isso há muito tempo. Para você que tem percebido que não basta só entender o que você passou, é preciso também elaborar e processar e reprocessar essas dores que ficaram lá atrás, ressignificar alguns pontos. Por isso o processo terapêutico é tão importante. Porque entender, a gente entende o que passou normalmente na vida, né, Everton? Mas processar de fato o que doeu só dentro do processo terapêutico. Só por meio de uma técnica terapêutica apropriada. Mas para quem está ouvindo a gente, Everton, para quem está ouvindo isso tudo que você está falando, isso tudo aqui que a gente está conversando, e percebe que talvez ainda esteja preso à dependência emocional, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para essa pessoa? Então, Pedro, a mensagem que eu gostaria de deixar, principalmente, né, pelas coisas como já mencionamos no início dessa entrevista, é que é possível sim viver uma vida tranquila, saudável, emocionalmente falando, né? Não só fisicamente, mas principalmente emocionalmente, uma vida tranquila, com leveza, com clareza do que nós queremos. E muitas vezes a pessoa pensa, eu sou assim, eu já me acostumei, as pessoas sempre pisam em mim, ou eu sempre digo sim e não consigo dizer não. Então, a mensagem que eu deixaria é: faça terapia, viva o processo para que você possa ter o progresso, para que você viva tranquilo. E sim, com a terapia é possível resolver todos os problemas. Então, esteja comprometida,
ou comprometido com o processo. Viva o processo, vai ser doloroso? Vai. Porém, é como a gente tem uma frase que a gente sempre fala, né? É preciso doer agora para não doer nunca mais. Então, o quanto está difícil carregar essas dores, esses problemas emocionais dentro de você? O quanto você estaria disposto a resolver esses problemas aí que te machuca tanto, que te deixa para baixo, que te faz pensar em coisas negativas? Então, a mensagem é essa. É possível sim resolver tudo isso, mas é preciso que você se comprometa e, principalmente, faça terapia, viva o processo para poder viver o progresso. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. Palmas para nosso querido terapeuta Everton Lucas. Muito obrigado. Ótimas palavras, belas palavras. Obrigado por compartilhar sua história, por confiar a nós, aqui, eu, Pedro Guimarães, a Luciane, um pouquinho de você, um pouquinho da sua história, até confiar as pessoas aqui que nos escutam. E o seu conhecimento, principalmente, vai ajudar muitas pessoas, tenho certeza, a vencerem essa questão da dependência emocional, transformar a sua dor em crescimento, assim como você falou, né? E a viverem bem esse processo. Muito obrigado mesmo, Everton. Muito obrigado mesmo. Entendemos aqui que o primeiro passo aqui para a pessoa conseguir construir relacionamentos mais saudáveis e viver uma vida mais equilibrada é de fato processo terapêutico, mas como a pessoa pode fazer para contatar você? Vamos deixar aqui o arroba das redes sociais aqui do Everton, das redes sociais vizinhas, o número de contato de telefone do Everton para você poder entrar em contato. Também temos aqui abaixo o nosso diretório de terapeutas, tá bom? Para caso você queira conhecer a história de outros terapeutas também, algum que você possa se identificar mais. Lá você também vai poder encontrar cada um de nós e entrar em contato diretamente aqui com o Everton. Tá certo, meus queridos? Everton, muito obrigado mais uma vez, pela sua participação. Eu que agradeço, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade, né? Foi excelente. Obrigado pela oportunidade também de compartilhar minha história e com certeza muitos vão se identificar. E é como você disse, né? Se a pessoa ela realmente vê que precisa de uma terapia, nós, como terapeutas emocionais, estamos à disposição. Gratidão, Everton. Bem, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Conversas que Curam com Terapeutas, Luciene Souza e Pedro Guimarães. Quero agradecer você imensamente por ter nos acompanhado até aqui. E se você gostou de algum dos ensinamentos que deixamos aqui, acesse as redes sociais do Everton aqui na descrição. Entre em contato no nosso diretório de terapeutas aqui embaixo. E se essa conversa fez sentido para você, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Compartilhe com alguém que você acha que pode se beneficiar dessa conversa. Foi um prazer estar com você até aqui. Deixe seu like no vídeo para mais pessoas poderem receber do YouTube esta linda mensagem. E nos vemos na próxima, em mais um episódio do nosso podcast Conversas que Curam.